gente, boa tarde todo mundo. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que compareceu aqui, que tirou um tempinho. Eu sei que na feira tem um monte de coisa para a gente ver, tem fila, tem Rafael Montes e tal, e vocês decidiram estar aqui hoje, então eu queria primeiro agradecer de coração e agradecer também às autoras que estão aqui hoje, que se disponibilizaram também para bater esse bate-papo aqui. Muito legal. A gente não vai polemizar, tá, gente? Mas, não. A gente vai discutir, vai trocar ideia. Sem polêmica. Sem ninguém no final ser preso, por favor. Então, gente, eu acho que todo mundo já conhece as autoras aqui, né? Sheila Guedes, Aretha V. Guedes, Mila Vander e Sui Hacker. Mas eu vou dar só uma breve apresentação aqui. Para quem não conhece, Sui Hacker tem mais de 16 milhões de leituras na internet e sua obra, O Lado Bom de Ser Traída, foi recentemente adaptada para a Netflix. E o filme vai estrear agora, dia 25 de outubro, tá, gente? Quem quiser conferir, vai estar lá disponível. A gente já viu, assim, umas partes, assim, do trailer, já deixou todo mundo atiçado querendo mais. Mila Vander. Mila é conhecida por criar romances únicos, mesclando gêneros. Ela é autora da famosa duologia, né? Um Safado de 105, que todo mundo aqui deve conhecer, e O Canalha de 610. Mila. A Aretha, que está aqui do meu lado, tem mais de 58 livros publicados na Amazon, incluindo best-sellers e prêmios internacionais. A Aretha é versátil e conquistou uma grande base de fãs. A Aretha escreve romance, escreve fantasia, então tem para todos os públicos. E Sheila, que é pedagoga e historiadora, amante de finais felizes, é uma escritora que acredita que pode transformar através do poder das palavras. Sheila escreve romance contemporâneo, escreve romance para adolescente e principalmente escreve romance histórico. Eu, inclusive, já li alguns e adoro o trabalho de todas, já li todo mundo, mas aqui Sheila é a única que no momento escreve histórico. Então, quem gosta de romance de época também pode conhecer o trabalho de Sheila lá na Amazon. Então, agora a gente vai começar a rodada de perguntas. Não vou deixar ninguém na saia justa, tá, gente? A gente vai começar falando do tema principal, que é o romance hot, né? Que tem esse nome, essa característica, porque tem cenas de sexo. Só que assim, gente, o romance hot não é algo atual, não é algo que surgiu há 10 anos atrás, não. É uma coisa que sempre existiu. Sempre, quem lê muito romance de época sabe que tinha aquelas histórias que as pessoas escreviam com pseudônimo e circulavam ali por debaixo dos panos, ninguém sabia quem escreveu. Exatamente. Quem nunca leu uma Sabrina da Vida, um romance de banca? E esse movimento, esse tipo de leitura ganhou um destaque muito grande em 2011, que foi quando apareceu o quê? 50 Tons de Cinza. Então, mulheres começaram a não ter mais vergonha de ler, de mostrar os homens sem camisa nas capas, às vezes a gente botava uma capinha para disfarçar no ônibus e tal. Mas a gente começou a ler sim. E começou toda essa questão, essa polêmica, muitas pessoas falando que deveria ser lido, que não deveria, que era literatura, que não era literatura. Teve gente até que disse que era um desserviço à literatura. Só que, assim, a gente que leu o gênero, a gente sabe que isso é um grito de liberdade. Tipo, eu vou ler aquilo que eu quiser e pronto. Então, baseado nisso, eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre como se vocês começaram a escrever a partir desse movimento de 2011,
Ou foi algo anterior? Como foi que vocês começaram a se identificar ou querer escrever romance? Eu não sei se isso é de 2011, tu começou ali junto? Nós, né? Nós começamos, acho que mais ou menos o mesmo ano ali, né? Era 2000 e eu comecei um pouquinho antes. Na verdade, eu conheci o Wattpad e aí tinha acho que umas 10 autores. Era você, Brooke Sullivan, Bárbara Biasioli, Cláudia de Assis, essa galera. Então, o ano era 2012, realmente houve esse boom aí dos 50 Tons de Cinza. Eu particularmente, comecei a escrever romances eróticos por causa desse boom dos 50 Tons de Cinza. Antes eu nem sabia que existia, eu não era a pessoa que lia Sabrina, que lia o que tinha no mercado, né? Então, assim, para mim foi uma novidade, foi ali minha porta de entrada para drogas mais pesadas depois, né? E realmente, assim, o romance erótico, ele evoluiu muito de lá para cá, né? Eu acho que nós concordamos que houveram várias fases, né? Houveram evoluções, muitas autoras, chegou a publicação independente, chegou os livros brasileiros nas livrarias, né? Porque é uma coisa que não tinha, os carinhas nus na capa, chegando na beira da livraria, isso era uma coisa que não tinha. Então a gente lá, dos primórdios, a gente viu isso acontecer e foi batalha, foi luta, foi assim, trabalho de formiguinha. E é polêmica. É para responder logo, Vou deixar a coleguinha responder. Na verdade, eu já lia Hot antes de 50 Tons. É tanto que eu descobri os 50 Tons por uma reportagem que estava falando que as mulheres estavam comprando, que tinha gente comprando escondido e tal. Eu fiz, vou ler. E aí eu estava esperando aquele que me chocasse, né? Porque a reportagem tinha feito tanta polêmica que eu estava esperando um negócio assim. Aí eu fiz assim, eu já li coisa pior, já li coisa mais pesada. Mas escrever, naquela época eu não escrevia, eu tinha vontade, mas eu não escrevia porque eu achava que eu não conseguiria terminar um livro. Eu achava que eu não tinha capacidade, que eu não ia conseguir terminar, ou que caso eu conseguisse terminar, que ninguém iria ler. Eu sou de uma pessoa, na Paraíba eu pensava, não, só lê quem mora no eixo Rio de São Paulo. Então eu mesmo me travei. Eu só lia. Eu descobri a Amazon, aí meu Deus do céu. Vocês duas já eram gigantes quando eu comecei. Eu só comecei mesmo em 2015, que a universidade estava de greve. Aí eu fiz, agora tinha lá o Wattpad, eu fiz, eu vou só jogar aqui e começar a escrever. Eu vou começar a escrever para as minhas amigas. E aí quando eu comecei, não parei mais. E um detalhe, gente, eu tinha vergonha de escrever hot. Eu tinha muita. Eu tinha porque a minha mãe, ela estava acompanhando o livro, minha mãe e uma irmã minha estavam acompanhando o livro no Wattpad. Meu Deus do céu, a minha mãe vai ler. Meu Deus! É tanto que esse livro aqui, que foi o meu primeiro livro, ele não tem hot, a partir do segundo tem. E eu me lembro que quando eu fiz a primeira cena hot, eu demorei horrores para fazer, porque eu tinha vergonha. E quando eu postei, eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que a minha mãe vai dizer? O que é que minha irmã vai dizer? O que é que minha família vai dizer? Mas ninguém falou nada não, todo mundo tomou de boas, aí daí foi o resto. Bem, eu sou um pontinho fora da curva. Das escritoras, eu acho que sou a mais jovem, né? Da idade não, viu, gente? Bem queria. Da idade eu sou a coroa. Mas em relação a começar a escrever, meu primeiro livro eu lancei em 2016 na Amazon. Também foi um desafio. Eu escrevi para provar para alguém que disse que era impossível a pessoa escrever um livro. Então eu fui ali na teimosia mesmo, mais para mostrar para mim do que para a pessoa que eu conseguiria e consegui. E a partir do primeiro foi. Mas eu também sou historiadora. Então, eu tenho 19 livros lançados. Desses 19, 5 são históricos. 5 romances históricos que se passam no Brasil.
Brasil Império e Brasil Colônia. Aí você me pergunta, sim, mas romance histórico tem hot? Eu costumo dizer, eu fui participar da FLIC em Natal, e eu costumo dizer que eu não me considero uma autora hot, eu me considero uma romancista, que escreve livros adultos. E como toda vida adulta, qualquer relação entre adultos tem sexo. Então, partindo desse pressuposto, todo mundo que escreve livros para adulto, de casais, de romance, eu acho que não tem como fugir do hot, porque o sexo faz parte da vida. Então, assim, os meus romances históricos são vendidos como romances históricos, mas eles são hots, eles têm cenas de sexo. Mas eu já até respondi isso no Instagram. Se um livro tem 30 capítulos, vamos supor aí, pegando aqueles livros bem hot mesmo, que tenha 10 capítulos escritos só de sexo, sobram 20. Esse livro é hot por quê? Ele é um romance, porque a maioria vai tratar de dilemas, vai tratar... Então, assim, eu não me considero uma autora hot, eu me considero uma romancista que escreve livros adultos, seja no século XXI ou no século XVII. Mas é assim que eu me denomino. E acho que esse preconceito, isso nem cabe mais, né? Hoje em dia, eu acho que isso nem cabe mais. Eu acho que uma pessoa se sentir constrangida ou diminuída porque lê ou porque escreve, tem que rever seus conceitos, porque tem alguma coisa muito errada com a naturalização do sexo. Isso não cabe mais, eu acho, em pleno século XXI. Então, é muito bom a gente abrir espaço para esse tipo de conversa, porque a gente deixa que as pessoas conheçam que não faz vergonha nem ler e nem escrever, porque sexo é como respirar, gente. Faz parte da vida. Então, assim, qual é o problema disso? Não é verdade? Em primeiro lugar, eu só vim pra cá que eu descobri que tinham várias autoras aqui do estado, né? Então, antes de começar a falar, eu queria que, se elas pudessem depois ficar aqui pertinho da gente, porque eu sei que a gente está representando aqui no bate-papo, mas é importante também que as pessoas conheçam outros autores. Eles não estão aqui, mas são autores incríveis que escrevem também. Vou tentar lembrar o nome de algumas que eu já vi aqui. A Maia, Alicia, Patrícia, quem mais? Acho que elas estão andando, mas estão por aqui. E dizer que eu comecei há 10 anos, fazer 10 anos agora em janeiro, quando eu comecei a escrever. Na verdade, eu só consegui escrever porque eu conheci a plataforma do Wattpad. Então, quando alguém fala, o Wattpad, para mim é um grande orgulho, porque foi lá que eu me encontrei como mulher aos 40 anos, escritora. Que a vida inteira eu quis escrever. Tem uma frase, logo que eu comecei a escrever, que eu vi, que é a seguinte: não sei quem é o autor, já procurei em diversos lugares, mas todos nós somos autores das nossas histórias. A diferença é que algumas pessoas colocam no papel e outros guardam na memória. Então, assim, o Wattpad, para mim, que é uma plataforma de livro gratuito, ele me proporcionou a poder dar vida para as histórias que estão aqui a vida inteira comigo. Escrever romance, assim, eu leio romance desde os 18 anos. Eu lia Jéssica, Sabrina, como hoje, por exemplo, alguém quando fala assim, igual vai lançar o filme agora, fala assim, igual aqueles romances de banca. Eu queria que fosse um romance de banca, porque um autor de romance de banca, ele distribuía para o mundo inteiro. E nós, brasileiros, estamos muito limitados o que vocês estão fazendo aqui hoje é um super orgulho, dá gosto, porque vocês estão apoiando, estão prestigiando pessoas que escrevem, que são brasileiras. E se você sair por aqui pela feira perguntando hoje, de 10 livros que as pessoas leem, vão ser raros que vão falar que leu um nacional. Né? Então a gente tem muito. Em 2015 eu publiquei meu primeiro livro com a HarperCollins. E aí eu fui numa livraria em Campinas, e aí entrei nessa livraria e perguntei, você tem um livro da Sully Hacker? Na área de romance.
E meu livro era lançamento ali, né? E aí o vendedor de romance falou assim, e acho que vou ter que olhar no sistema, Surreger. Tipo assim, não por nada, ele não tinha obrigação nenhuma de me conhecer, mas era um lançamento. Eu falei, e quais são os romances nacionais? Ele não sabia falar nenhum romance nacional naquele momento. E aí tinha o livro Safado do 105, tinha o livro da Camila Moreira, tinha outros livros de romance. Então ali dentro eu fiz um propósito e eu disse que a partir daí eu só ia ler romance nacional. Se eu quisesse, eu como escritora, que a literatura nacional chegasse, tivesse voz, os autores, assim, eu acho que devia partir dos autores que escrevem. E escrever romance, eu tenho vergonha de dizer que tem erotismo, porque como a Sheila mesmo falou, faz parte, né? Então, eu sou romancista com uma pitada argentina. Pronto, agora a gente vai para a próxima pergunta, que aí eu acho que essa é polêmica. Porque é uma coisa que, pronto, eu resenho muito livro nacional. E a gente sabe que, principalmente quando a gente abre a Amazon, lá no ranking, o que a gente encontra de CEO, de babá, de virgem, de homem sem camisa, a gente sabe que tem um monte. E às vezes as pessoas, eu recebo essa pergunta de perguntar, mas por que tem tanto negócio assim? Por quê? Aí eu digo, porque vende, gente. É o que vende. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Tipo, se vocês têm livro de CEO, se vocês têm livro com esses clichês, esses tropos, e por que vocês decidiram escrever esse tipo de história? O primeiro livro de CEO que eu escrevi foi assim, Ninguém Aguenta Mais CEO. Porque foi uma frase que eu falei, assim, agora eu tenho vergonha de ter dito essa frase, porque tem muita história boa de CEO, muita. Mas eu confesso que eu soltei essa frase, eu acabei escrevendo um livro de CEO usando essa frase e eu acabei gostando ali desse mundo, né, de CEO. E foi o começo, né, desde Christian Grey é o que há. E realmente, minha gente, é o que vende. Eu não sei, as meninas, não sei, acho que sim, mas todas nós vivemos de escrita. Né? Eu vivo da minha escrita. Então, tem livros que eu penso planejados. Eu vou escrever esse livro do jeito que eu quero, dentro dos tropos que eu quero, vai ter o fim que eu quero, vai ter tudo que eu quero. Porém, eu sei que ao longo de 11 anos de carreira, eu sei que tem coisas que elas são mais comerciais do que as outras. Então vai chegar um momento que eu vou tomar como autora, como escritora, como uma empresária, né? Porque assim, a minha carreira é a minha empresa, né? Os meus livros são os meus produtos. Então vai ter um momento que eu vou pensar no meu livro como um produto e que eu vou querer que ele venda, né? É uma coisa natural. No entanto, quanto à questão dos títulos, eu queria muito ouvir a resposta da Aretha. Muito. Responda, Aretha. Ai, gente. Então, porque assim, as pessoas, elas pedem muito, eu não aguento mais CEO. Mas a verdade é que quando você faz um livro com outro título, com outra coisa, não vende a mesma coisa. Então é assim, as pessoas pedem, quando é lá no Twitter, no Facebook, ou no coisa, pedem outras coisas, mas quando faz, você não lê. Cada livro é um custo pra gente. É um tempo que a gente leva para escrever. E vem o custo de edição, de diagramação, de divulgação, de revisão. É caro. Um livro desse é caro. E além do custo que tem, ainda tem também a pirataria, que a gente tem que vender apesar da pirataria, porque todos aqui, né, vai ter, a gente sabe que vai ter. Então, quando eu faço um livro que ele não vende,
é prejuízo para mim, porque também tem o tempo, né? Tem um tempo que também vale muito dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho um livro que é O Senhor, a Virgem e o Velho Maluco que Quer o Neto. Exatamente, porque eu estava procurando, eu quero todos os títulos de CEO que eu pensava, já tinha. Todo título que eu pensava já existia o mesmo título ou muito parecido. Eu fiz, pois eu vou botar um título bem grande, eu quero ver, tá igual. Agora não tem. E é o meu livro mais vendido. Então, é demanda, é busca e demanda, né? A gente está entregando o que pede. Mas eu tenho outros lá e outra coisa. A gente bota Virgem, CEO, um bebê na capa, ali é só uma questão comercial. Mas as histórias, todos nós aqui, de todos que tem lá com o CEO, com o bicho, tem profundidade. Tem, por exemplo, você vê o CEO, a Virgem, o Velho Maluco que Quer o Neto, mas trata também sobre luto, sobre depressão, sobre você ter um parente com câncer. Então, tem outras coisas por trás desses títulos bobos e comerciais. Mais uma vez, eu sou o ponto fora da curva. Porque, diferente das meninas, eu não tenho nenhum livro que tenha no título um CEO. Apesar de que Klaus é um CEO. Ele é um CEO mesmo. Mas quando eu fui pensar nesse título, eu queria chamar a atenção para outras coisas. Então, assim, que a Mila falou uma coisa que é muito interessante, né? E a Areta também. O pessoal reclama que só tem isso, mas quando isso não aparece explicitamente que está lá, há meio que uma rejeição, né? Porque eu, particularmente, eu acho que daqui das três, né? Eu sou a única que não vivo da escrita. Eu escrevo, eu preciso. A Sui também não, né, Sui? Eu sou gestora escolar, pessoal. Então, assim, eu tenho um trabalho oficial, diurno, né? Tenho expediente o dia inteiro, então eu escrevo. Hoje até uma pessoa me perguntou, eu digo, não, eu não tenho rotina de escrita, eu tenho rotina de trabalho e a escrita entra dentro da minha rotina de trabalho. É mais ou menos assim. Mas assim, quando eu penso num livro, eu peco muito nisso. Inclusive, uma agente, semana passada, eu tive uma reunião com ela e eu perguntei a ela, por que é que você acha que Klaus não foi pro ranking? Por quê? Porque ela leu o livro e ela disse que ele tem todos os pré-requisitos para ir pro ranking. Aí eu perguntei para ela, o que é que você me diria se antes de eu lançar Klaus, você me disse, eu pegasse um aconselhamento com você? Sabe o que é que ela me disse? Porque você errou no título. Era para você ter deixado claro que Klaus é um CEO. Porque ela me deu um exemplo muito engraçado que eu vou dar porque serve para a vida, não é nem para isso. Pega a garrafa aí. Não, tua garrafa de água. Ela falou assim, ó, para mim, eu vou falar para vocês porque isso eu levei para minha vida. Isso é uma garrafa de água. Por que você sabe que é uma garrafa de água? Porque tem um rótulo, né? Se você achar uma garrafa de água lacrada com um rótulo, você provavelmente vai abrir e beber, porque você sabe o que é que tem ali. Ela falou para mim, tira o rótulo e deixa a garrafa. Dificilmente alguém vai beber, porque não sabe o que tem dentro. Foi esse o exemplo que ela me deu da capa do livro. A capa do livro, a letra está certíssima. Tem que conter as informações para chegar até o leitor. Que na verdade, é como a Mila falou, é um produto que precisa ser vendido, tem um custo. Então, assim, eu preciso amadurecer muito esse meu lado comercial para poder passar a ideia da história no título. Porque eu ainda sou aquela romântica que acredita que as pessoas não vão atrás daquilo, mas de outras coisas. Então, assim, tudo é aprendizado. Todos os dias eu aprendo. Eu aprendi, por exemplo, com a Sui, que um livro que se lança há anos atrás, ele pode voltar com força triplicada, virar um filme que orgulha todas nós, autoras, romancistas, porque ela representa todas nós. O sonho que Sui vai viver agora é o nosso sonho. E o autor que disse que não está mentindo. Isso é o sonho de todas. Então eu aprendi com a Sui que um livro ele é eterno, ele não morre, ele se reinventa várias e várias vezes. Então assim, eu provavelmente vou ter muita resistência de colocar um CEO na cama porque é de mim mesmo.
Mas se hoje eu fosse viver da escrita mesmo e eu precisasse lançar um produto, eu não pensaria 2 vezes em colocar. Porque, como a pessoa me disse, eu gostaria muito que o meu leitor soubesse o que é que ele vai beber ali. Bom, eu não tenho nenhum título. Eu não tenho nenhum título. E meus títulos são bem assim, pertinácia, supremacia, evidências. Eu não tenho nenhum título comum e nem nome de personagem, assim. Para não falar que eu tenho um que chama Tibério, que conta sobre um peão pantaneiro. E assim, eu já não... Não que eu não viva da escrita, eu também vivo da escrita hoje, que era um complemento da pandemia. Se não fosse ela, eu teria passado fome, né? Porque assim, eu tenho uma empresa e foi muito ruim na pandemia. Então assim, eu não ando na onda da Amazon, nunca andei na onda da Amazon e sempre ranqueei. Não teve quer dizer, não posso falar sempre, eu tive um livro que não ranqueou, que foi meu último, mas é porque ele tinha 2 atos, tinha primeiro ato e segundo ato. Então eu entendi que leitor não gosta de 2 atos, porque todo mundo fala sempre o mesmo, eu vou esperar o segundo ato. Aí eu falo, poxa, mas porque eu não fiz isso para ganhar dinheiro, foi porque assim, eram 2 fases de história. E se eu colocasse junto a segunda parte do livro, não ia ter o mesmo impacto do que acontece na história, né? E assim, eu trago nesse livro Supremacia Primal, que é meu último livro, meses de estudo, porque eu trouxe sobre o jogo primal, que é uma coisa que não tem no Brasil. Que eu gosto de fazer sempre alguma coisa diferente para o leitor, né? E assim, sei que existe histórias pelo mundo, mas aqui no Brasil não tem. Então é muito tempo estudando para escrever. Isso aqui eu curto isso. Eu curto estudar a história que eu fico 5 meses, 4 meses. Então é diferente de, por exemplo, Areta e outros autores que lançam com mais frequência, a Mila. Por quê? Porque trabalha com a escrita. Então é super... eu acho muito bacana esse negócio de ter o título, estudar a Amazon, ver o que o pessoal está querendo na Amazon e colocar ali na Amazon, né? Tanto que, assim, a Mila escreveu um livro agora para a editora que é totalmente fora, porque então, como eu publico livro por editora desde muito tempo, então eu tentei ponderar um pouquinho de Amazon, um pouquinho do que as editoras querem e o que pode agora... futuramente vai ser o que pode ser para o cinema. Então, é um crescimento, é um amadurecimento. Mas eu nunca segui onda de Amazon, porque se eu for lançar, por exemplo, mafioso, na onda do mafioso, eu só vou lançar daqui a 1 ano. Eu já não vai ser mais moda. Então, eu não posso escrever, eu não posso seguir a onda. Eu participei com uma palestra com outros autores esses dias que eram de Amazon, e aí elas estavam falando, então, tipo, elas fazem um estudo do que tá ali, vão lá, papam, escrevem e já lançam, e já ranqueia, já vai lá, primeiro, segundo, Então, gente, as pessoas estão, assim, trabalhando e vendo que o mercado quer, é diferente, né? Então, acho que aqui tem vários estilos de autores, aqueles que trabalham só da escrita, aqueles que se dedicam só para a escrita, aqueles que escrevem, que também, porque não posso desmerecer um autor comercial de um autor que demora mais tempo. Todo mundo quer espaço, luz ao sol, todo mundo quer um espacinho, é natural isso. Mas cada um trabalha de um jeito. Agora, por exemplo, colocar um título do que está em alta, até palavras, né? Por exemplo, inesquecível. Teve um tempo, uns 2 meses atrás, não era inesquecível o nome? Que a palavra é rejeitado. Tipo, não é que todas as autoras estão colocando rejeitado, o pessoal fala assim, as autoras de rock só tem rejeitado lá no... É o que os leitores querem ler, eles querem ler pegadas que estão no momento de histórias de rejeitados. Não é? Tem ali no título, como ela falou, tá no rótulo, então a pessoa vê e ela compra. Agora, um autor que demora meses para lançar um livro, ele não pode fazer isso, senão ele vai estar lá na lanterninha sempre, não tem jeito, né? Aí agora a gente vai entrar na intimidade das autoras.
Eu queria saber, porque assim, eu tenho meu Instagram há mais ou menos eu fazia uns 10 anos. E há 10 anos que eu venho focando. No início eu focava só em romance, mas mais ou menos há uns 7 anos pra cá eu tenho focado muito em autor nacional ou editoras pequenas nacionais. Então, o que eu escuto muito às vezes, algumas leitoras falando: ah, meu marido não gosta que eu leio romance. Ah, meu marido não gosta que eu leio hot. Ah, eu tenho que esconder a capa do que eu estou lendo. Então, eu queria saber se vocês já tiveram alguma experiência com alguma leitora que já chegou para vocês para falar sobre essas questões, ou se vocês já receberam algum tipo de, não digo discriminação, mas alguma palavra por escrever romance que tenha cenas hot. E se também já teve alguma leitora que disse: poxa, lendo o livro de vocês, eu consegui identificar que eu estava num relacionamento ruim, que eu merecia mais do que isso, e eu consegui enxergar de outra forma. Por mais... Isso também. Por mais que a gente raciocine sobre a Amazon, né, faça toda a análise, faça tudo, eu acredito que é uma coisa geral, nossa, pelo menos da minha parte, é que é o seguinte: para mim escrever, ele é o meu grande propósito, sabe? É o meu grande propósito de vida, é escrever. E eu escrevo para mulheres. Mulheres, né, são o meu público. É isso. E toda vez que acontecem coisas como a Elida falou, é aquele momento que eu paro e digo assim: o meu propósito está sendo alcançado. Por quê? Porque o que eu vi de esposas e pessoas em relacionamento tóxico que não sabia que estavam em relacionamento tóxico, e aí lê um romance meu, qualquer um aí, e percebe isso, e às vezes consegue sair, e pessoas que têm uma vida assim amorosa meio, sabe, meio travada, né, uma vida sexual assim, não consegue destravar, e tem problemas gerais assim de relacionamento, e que lê um livro e que diz assim: poxa, esse teu livro, esse aí fez com que eu fizesse determinada coisa que melhorou a vida da pessoa. Então, assim, para mim isso é a mágica do que eu faço, do que o que a gente faz, né? A gente quer... Tem uma frasezinha conhecida até, que assim, o livro não muda o mundo, né? O que muda são as pessoas, né? Então, assim, de um por um, né? De grão em grão, nós vamos mudando, né? Pensamentos para melhor, né? Que a gente busca aí sempre uma evolução, né? De um estado que você estava antes, que talvez não fosse, né, o suficiente, não trouxesse felicidade para você. E a partir do momento que a gente vai mudando, né, uma pessoa aqui e ali, é o que faz sentido, né? E quando dizem assim: por que a literatura hot é tão polemizada? Porque ainda existe pessoas que hoje em dia diz que é inútil, diz que não vale a pena, diz que é baixa literatura. Aliás, tem gente que diz que nem literatura é, né? E eu acho o contrário. Afinal, o que é literatura? Né? Nós estamos aqui mudando vidas. Nós estamos de grão em grão, de livro a livro, mudando a vida de pessoas que estão lendo. Então, por que, né? Por que impedir alguém de evoluir? Não faz sentido, né? Então, é isso. Acrescentando, e a quantidade de homens também, né, Mila, que as leitoras também trouxeram, os maridos, né? Quantos e quantos maridos hoje são meus leitores? Eu sempre acho engraçado, porque quando eu comecei a escrever hot, até para ter assim não respeito, mas assim mostrar para o meu marido que eu estava escrevendo hot e que ele tinha que me ver de uma forma que era um trabalho, como se eu estivesse escrevendo qualquer coisa. Eu lia para ele as cenas de outros autores e as minhas cenas. Olha, o que você acha? Para ele entender de uma forma de literatura mesmo, né? Dessa forma. E hoje
eu não sei nem contar assim, quantos maridos de leitoras assim, que compram livros, que leem juntos, que é muito legal. Isso ajuda muito o relacionamento, né? Já aconteceu, por exemplo, quando a gente começou a escrever, até uma autora que a gente gostava muito, né, Mila? Que parou de escrever porque o marido não queria. Logo, né? Ela parou de escrever porque o marido, não, quando descobriu que ela escrevia, não permitiu que ela escrevesse. E ele falou, ou eu ou a escrita. E ela optou pelo casamento de anos dela, né? Então, assim, eu acho que tudo é um jeitinho. Não posso recriminar a pessoa optar, porque existem as pessoas que não vão entender nunca. Mas elas já estão determinadas, assim como as pessoas que não querem ler romance erótico. Elas não vão ler nunca, assim, tipo, porque elas já têm um conceito, até parceiros, tudo, né? Ele vai ler um romance erótico, até a forma como ele vai divulgar. Ah, porque a fulana publicou tantos livros, a história fala assim. A gente já sabe até que murcha a forma de falar. Então, isso acontece, né? Então, quem gosta realmente de romance, de história, independente se ele tem o erotismo ou não dentro, vai ler romance. Agora, quanto à parte de preconceito, existe até no próprio anúncio da Bienal, né, falando sobre o nosso trabalho, uma pessoa veio e falou para trazer outro tipo de literatura. Então, isso vai existir. O que não dá para nós, quem lê ou quem apoia, porque eu tenho aqui vários IGs hoje que apoiam, né, que estão aqui, que fazem acontecer, porque não é só escritor, né, é o IG também que faz as coisas acontecerem. Então, o que não dá é para a gente ficar preso a só as coisas negativas, só o que vem, porque quando nós começamos a escrever há 10 anos atrás romance erótico, o preconceito era muito maior dos leitores. Mas a gente foi conversando, foi falando, as pessoas passaram a conhecer. E hoje a gente vive um preconceito muito grande na literatura, porque não vamos ser hipócritas. As pessoas que trabalham no mercado editorial, elas falam que elas publicaram um autor de renome tal. Ela vai fazer o seu trabalho vai vender 10 vezes mais do que aquele autor. Mas ela não vai colocar na página dela que ela fez o seu trabalho editorial. Vai ser muito raro. Então, a gente vive num mundo hipócrita, né? Porque nós servimos como números financeiros, mas não servimos para a pessoa falar, eu fiz o trabalho editorial daquele trabalho, eu fiz a capa daquele livro, né? Então, isso acontece muito, e a gente vive isso. E não adianta que as coisas vão mudando, né? Então, assim, eu acho que se a gente ficar preso só ao que as pessoas... o preconceito, a gente não vai conseguir ir para frente. Então, preconceito vai existir de tudo, né? Da forma como a gente é. E eu assim, falo que essa parte de leitor, que o marido não permite, eu não vivenciei muito isso. Não tive muitos leitores que falaram isso para mim. Mas se viesse falar, eu falo, olha, o seu coração tem que sentir. Porque eu também acho que nosso papel como autora não é falar assim, olha, larga do seu marido porque ele é tóxico, né? Não, ela tem que sentir o que é bom para ela. Eu não recebi, não sei vocês, mas assim, eu até hoje de leitora assim, já recebi, por exemplo, de falar assim, posso oferecer o meu livro para você ler? Ele tem conteúdo, olha, esse tipo de, então tá ótimo, não gosta, isso já aconteceu, mas de proibição ainda não aconteceu. Sobre o preconceito, eu já sofri preconceito por ser nacional, por ser autora nacional, por ser paraibana. Nossa, eu me lembro de uma vez, eu estava numa entrevista, era no Facebook, e a pessoa falou como se fosse assim, você é paraibana e você escreve, como se fosse assim, nossa, por eu ser paraibana eu tinha que ser analfabeta, sabe? Tipo, nordestina que escreve, sabe escrever, meu Deus, raridade, sabe? E é tanto que na época eu estava começando e eu fiquei com tanto receio que teve uma época que eu não dizia de onde eu vinha. Porque eu sofri esse preconceito, eu fiquei com medo de sofrer esse preconceito, mas depois eu percebi que eu estava sendo boba de fazer isso.
E, claro, o preconceito por escrever hot também já teve evento. Tem certos eventos, hoje em dia, que eu já evito. Eu dou uma olhada quem é a organização, quem está ali. Às vezes eu evito porque eu fiz assim, a chance de eu sofrer preconceito nesse tipo de evento é grande. Então, eu prefiro nem ir. E assim, porque o sexo ele é um tabu, de modo geral. E quando se trata do prazer feminino, é ainda mais tabu. Eu participei do evento na Amazon, na Bienal do Rio de Janeiro, que era sobre empoderamento feminino e romance erótico. E uma pessoa na plateia, no final, fez uma pergunta dizendo que os nossos livros estimulavam o estupro. E assim, foi tão absurda que até a mediadora quis respondê-la. Quem quiser ver, tá fixado no meu Instagram, tem essa parte da pergunta. Era até uma candidata a vereador, foi a Ingrid Silveira, isso. Ela foi lá para causar, está lá no meu Instagram, vocês vão ver mais ou menos o tipo de preconceito que a gente tem que sofrer, que a gente sofre por causa disso. E quanto à proibição, na verdade, como a Sui falou, eu encontro muitos maridos que apoiam. Ele aqui, ó. Ela estava com vergonha de me dar um abraço, pelo amor de Deus, não existe isso. E ele para me pedir para eu falar com ela. Então, eu vejo muito marido que apoia, mas também eu já vi assim, pessoas falando, por exemplo, teve um livro que eu botei que a mulher tinha se separado recentemente porque passou por um relacionamento abusivo. Já teve leitora falar assim, eu me identifiquei. Eu também estou num relacionamento abusivo muito parecido com o dela, só que eu não consegui sair, que eu não tenho para onde ir com meus 2 filhos. Então, isso acontece também. Sobre o apoio, eu não sofri nada disso, graças a Deus. Começa de casa, né? Meu marido me acompanha para estar aqui filmando, é ele que me acompanha, que carrega minhas mochilas. Já me acompanhava quando eu ia para as bienais só como leitora, porque eu fui muitas bienais só como leitora. Então, preconceito eu nunca tive, porque eu não tenho vergonha, já começa por aí. Eu já disse no começo da minha fala e repito, eu não tenho nenhum problema em assumir o que eu escrevo. Eu escrevo romance adulto e romance adulto tem sexo e ponto final. Eu não vendo o meu trabalho como hot. Então, assim, é assim que eu me apresento. Em relação a impactar, eu tenho um livro que é o meu maior, eu acho que eu tenho mais de 10 milhões de páginas dele lidas, chama O Silêncio da Alma. Ele fala esse livro ganhou prêmio, é um livro tão profundo que eu não tenho nem coragem de mexer nele. E eu me lembro que quando eu escrevi esse livro, eu tinha muito, minha mãe está ali, também lê tudo que eu escrevo, mesmo com sexo. Minha mãe lê, né, porque ela não tá, se eu estou aqui, né, minha gente, é porque, né, ela sabe do que eu estou falando, né. Então, assim, isso é óbvio. Então, eu me lembro que quando eu escrevi O Silêncio da Alma, é um livro que fala sobre relacionamento abusivo, mas eu escolhi escrevê-lo sobre duas perspectivas. Da Marina, adolescente, conhecendo o cara no colégio, o príncipe encantado, e a Marina adulta, já casada com esse homem. E é uma coisa muito interessante, porque quando a gente pensa no relacionamento tóxico, abusivo, mulher que apanha de marido, que é humilhada, a gente pensa logo assim, meu Deus, por que essa criatura foi viver com esse homem? Onde é que ela estava com a cabeça? E eu tentei mostrar no meu trabalho que ninguém se apaixona pelo monstro. A gente se apaixona pelo príncipe. Todo mundo. No decorrer do processo, às vezes o príncipe mostra sua verdadeira face. E O Silêncio da Alma, ele é o meu trabalho que eu tenho mais orgulho de ter escrito. Porque a quantidade de depoimentos que eu tenho guardado, porque eu printo e guardo, de mulheres que se identificaram, porque é tão fácil a gente apontar o dedo e dizer, está no relacionamento abusivo porque quer. Não é porque quer, é porque, infelizmente, às vezes não se consegue sair. Então, a literatura é um canal de conhecimento, seja ele um romance checklist, seja ele uma comédia, seja ele um drama, um histórico. Ele sempre vai deixar alguma coisa para todos nós, sempre. É por isso que eu digo sempre, né? As palavras salvam vidas, pessoal. Pronto, gente. A gente só tem 5 minutinhos. Eu sei que o assunto dava para render muito tempo,
Mas aí eu vou fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo que está aqui está ansioso, quer saber como é que foi o processo e a gente quer saber da sua. E tanto eu e as meninas aqui, como as meninas falaram, todo mundo tem um sonho de um dia seu livro virar filme. E eu queria saber dela como é que foi esse processo, como é que ela está se sentindo e como é que está o coração. Nem sei se eu tenho coração mais. Já saiu pela boca. Bom, o processo assim do livro virar filme foi um processo bem engraçado, porque eu fui numa sessão de autógrafo no Rio de Janeiro, no Tardes Sensuais, e nós passamos, foi uma festa fantasia, nós ficamos o dia inteiro autografando, tinham vários autores, e eles iam sair depois. Só que eu, naquela semana, ia fazer rapidinha nas editoras, nas livrarias, eu ia conversar com os livreiros sobre o livro. Então, eu queria estar muito bem para o dia seguinte, né? E aí eles foram sair, eu fui para o hotel. E chegando no hotel, já era tarde, já era umas 11 e pouco, e aí eles falaram que não serviam mais no quarto do hotel, que só serviam no restaurante, e eu fui jantar no restaurante. E aí estava sentada e tinha um senhor lá, e ele perguntou, tá, passeio no Rio? Daí eu fiquei meio assim, né, gente? Vem puxar assunto, você fica meio... Era um senhor mesmo, né? E assim, eu falei assim, não, estou a trabalho, assim. Aí ele falou, e trabalha com o quê? Eu falei, eu sou escritora, passei o dia inteiro autografando. Sério? Ele falou assim, eu trabalho com recursos, com produtoras, com recursos financeiros para filme. Daí eu falei, gente, é esmola demais, né? Já quer o teste do sofá? Não, assim, tipo, eu fiquei assim, né? Daí ele falou assim, e você tem um livro aí? Eu tinha no quarto, mas eu não ia falar, eu tenho no quarto, né? Não. Daí eu falei, olha... Eu não tenho aqui comigo, mas amanhã a editora vem me buscar, eu posso deixar na portaria, né, o livro. Não por nada, assim, não era... É que a gente não sabe, é um homem e uma mulher, né, num restaurante, e você fica naquele negócio, assim, é muita magia por um momento só, né, gente? Eu tava assim. E aí, só que ele pegou o livro, deixei lá, eu achei que ele nunca fosse me ligar. E aí, um dia, eu estava em casa, depois de uns 2 meses... Daí ele falou, tocou o telefone, o meu número, e eu tinha o número dele, que eu gravei, que ele passou o número dele, né? Sérgio Produtor. Eu fiz assim, meu coração fez... Eu falei, meu Deus, o que esse homem quer, né? E aí eu atendi, ele falou, Sui, aqui é Sérgio, tudo bom? Tudo bom, Sérgio. Ele falou, olha, estou aqui indicando o seu livro para uma produtora, você quer bater um papo? E aí, sim, na hora, meio que não acreditei. Aí... começou a conversa a partir dessa data, desse momento, e aí a Glass comprou os direitos autorais, porque o que às vezes as pessoas não entendem é assim, a gente vende os direitos autorais de um livro para uma produtora. Essa produtora é que vai fazer a magia acontecer, né? Então, ela que vai oferecer para o cinema. Só que aí teve a pandemia, e eu falei, putz, e agora? Não vai rolar, né? Não tem dinheiro, não tem cinema, não tem nada, não vai acontecer. Só que aí as produtoras tiveram que se reinventar, tiveram que procurar outros, porque antes trabalhavam mais com cinema, então eles tiveram que se reinventar. E aí acabou acontecendo do lado bom de ser traída, ser vendido para Netflix. E aí eu vou falar alguma coisa sobre essa história, sobre o lado bom de ser traída, sobre não a história em si, mas sobre isso, sobre o livro. O Lado Bom de Ser Traída tem um título polêmico. É um romance que já teve um erotismo muito mais forte, porque tinham muito mais páginas de erotismo no livro. Só que é uma história de superação e que ajudou muitas autoras, muitos leitores. Só que eu considero ele como um filho de 10 anos. Eu nunca deixei de acreditar que eu tinha que ensinar ele a falar, ensinar ele a andar. Então, assim, vou só finalizar, porque já estão me beliscando aqui. Tá. Não, assim, e aí aconteceu. Então, assim, a única mensagem que eu tinha para fechar aqui é que a gente não pode deixar de acreditar, né? Porque vão aparecer milhares de pessoas que vão te apoiar, mas parece que às vezes a gente se intimida com aquele pouquinho que aparece que veio para ser negativo. Então, a gente tem que acreditar muito. E é isso, gente.
Assistam, dia 25, na Netflix. E quem quiser o livro, tem algumas unidades ainda aqui na leitura. Tá com 2 capas, com a capa do filme e com a capa interna nova. Gente, eu sou daqui, oxi. O povo perguntando de onde é que eu era, minha gente. Eu sou recifense, eu sou daqui. Por favor, me prestigiem. Me botem lá para seguir, @milavanderoficial. Quem quiser, a culpa é do meu ex, que é o meu lançamento agora. Eu trouxe alguns exemplares. E para o mês, dia 19/11, por favor, vão para o meu lançamento oficial. Vai ser lá na Livraria Jaqueira do Passo Alfândega. Estejam lá, pelo amor de Deus, tá bom? Um beijo para vocês. Eu sou paraibana, mas de vez em quando eu estou aqui em Recife. Quando tem evento, olha, quem for blogueira aí, quiser evento, pode me chamar que eu venho. Ela também, a gente vem aqui juntas. Eu estou aqui com livros a partir de R$20, então quem quiser me procura depois. E eu tenho muitos livros lá na Amazon. Pode me chamar, quiser conversar, quiser entrar no meu grupo de leitoras, me chama que tô aqui. Sim, obrigada, Élida, pelo convite. Obrigada a todos vocês. Obrigada a todo mundo aqui que veio. Vocês são maravilhosos. Eu também estou na Amazon, todos os meus livros. Esse aqui é o histórico, meu último, Por Amor e Honra. Passa no Brasil Imperial. Eu desafio alguém a ler isso aqui e sentir que é um romance chato. Desafio de verdade. Podem ler. Tem muita cena aqui que foge muito do que as pessoas esperam. Como eu disse, foi muito bom estar aqui. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, que participou. Foi maravilhoso. Élida, muito obrigada pelo convite. Foi incrível, pessoal. E eu, como Areta, a gente é Guedes, mas a gente não é parente, viu? Eu sou Sheila, ela é Areta. Mas a gente é do mesmo lugar. Então, tem evento aí, chama a gente que a gente vem com todo prazer. Obrigada, pessoal. Bom, gente, já estão puxando minha orelha. Então, eu queria agradecer todo mundo. Eu jurava que esse evento ia flopar, que não ia ter ninguém. Então, eu quero agradecer às autoras, Sui, que veio de fora, as meninas daqui, as meninas da Paraíba, todo mundo que veio, que doou seu tempo para estar aqui com a gente. Eu vou fazer o sorteio aqui do ladinho, tá, gente? Para não ocupar aqui o espaço. Mas quem quiser falar com as meninas, tirar foto, tá liberado, tá, gente? Muito obrigada. Beijo. Tá, rapidinho. Minha gente, desculpa atrapalhar, mas é a vez de vocês, então o povo está rolando ali, está demorando, vocês vão demorar também, aguentem. Eu queria dizer que é um prazer muito grande. Eu não sou de Recife, eu sou do interior, do sertão, foi 800 quilômetros. Eu fico muito feliz, porque é a primeira vez que eu passo a Bienal inteira. Eu só venho um final de semana, mas eu não lembro de nenhum evento sobre a literatura hot na Bienal. E literatura hot, aquela estranha que falou lá, eu acompanhei pela internet, aquela menina. A gente não dá muito palco para esse tipo de coisa. Eu venho de uma área mais acadêmica, porque eu sou leitora desde criancinha, eu sou professora de literatura. E a literatura, para mim, sempre foi um ambiente democrático. Letras, livros, é bom de qualquer jeito. E eu acho que ninguém está cortando meu microfone, não, né? Eu acho que existe essa coisa do preconceito com a literatura hot, porque sempre quando fala dos desejos femininos, o sexo sempre foi visto como pecaminoso. Então, pela primeira vez na história, a gente está tendo a oportunidade de ser quem a gente realmente é. Já passei por um casamento infeliz. Não foram os livros que me tiraram dele, mas foi o conhecimento, e os livros fazem isso com a gente. Outra coisa, eu gosto de dizer que o primeiro livro que eu li foi Jardim Secreto, lá no meu Instagram, porque meu Instagram é de livro de todo jeito, que eu sou muito eclética. Na minha biblioteca tem Dostoiévski, a Suie, que é a Mila, tem todo mundo lá. É um ambiente, e eu, como professora, eu sempre digo aos meus alunos, se tem 18 anos, leia. Se não tem, espera um pouquinho. Mas leiam. A literatura, seja de onde ela vier, ela faz bem para a alma, é um ambiente muito seguro e é terapêutico para mim. E os livros que eu lembro que eu leio, não foi bem o Jardim Secreto no comecinho, não. Eu fui alfabetizada em casa, eu moro bem no interiorzão do sertão. Minha mãe escondia aqueles livros, ela recebia de uma amiga de São Paulo. Aguardem, que eu estou terminando. Elas recebiam escondido aqueles livros de banca, né? Que era, hoje é a Arlequim, uma coisa assim, né? Ela escondia, ela tinha medo, né, de que a gente lesse. Mas eu era muito danada, alfabetizei com 3 anos, com 4 anos. Aí fui crescendo, aí eu vi escondidinho lá. Então, eu lia, mas eu digo no Instagram que foi Jardim Secreto, tá certo? Depois disso, na pandemia, aí eu fui acompanhando pela Nana,
Eu acho que muita gente conhece a Nana, que é muito famosa também, né? A Palvoli, é isso? E é muito erótico. E ela traz muito isso e ela abriu portas, né, para drogas mais pesadas, como diz a Mila, para conhecer vocês. E, assim, o trabalho que vocês fazem é maravilhoso porque, assim, eu que estou na área acadêmica, eu estou fazendo uma tese de literatura, eu vejo muita gente com esse preconceito, eu acho bobo, vem de um passado de patriarcado, de submissão, que as mulheres... Existe agora um movimento muito perigoso, que é sobre mulheres não ler esse tipo de coisa, ou mulher não se comportar desse jeito. E o que vocês fazem é fundamental para que abra os olhos. A gente está no século XXI de mulheres inteligentes, da academia, mulheres que estudam, que têm conhecimento, que são empoderadas. Parabéns e muito obrigada. Desculpa o falatório, viu, minha gente? Gente, eu já comecei aqui rapidinho o sorteio. Eu juro, gente, vai ser rápido. Número 22, Lívia. Para ganhar Klaus, quem é Lívia? Número 22. Lívia não tá mais? Lívia se foi. Lívia Siriaco. Aqui, Lívia, seu presente. Deixa eu fazer o próximo. Número 4. Quem é o número 4? Para ganhar o livro de Areta. Robson Santana. Aí. A Culpa do Meu Ex, de Mila, número 35. Neilane Cristina. E o último, que é essa bolsinha aqui. Ah, tu vai sortear? Pronto. Sui vai sortear também um livro. Quem for, vai lá buscar na leitura com ela o próximo livro, que é do O Lado Bom de Ser Traída. Número 20. Dorane. Eita. Então, leva esse aqui, mulher. E a gente sorteia a próxima para ganhar o livro de Sui. Número 4 já foi. Número 26. Taigra Maria. Pronto. Ganhou o Nube do Sui. É só pegar com ela depois. Pronto. Pronto. Então, é só esse agora. Número 6. Maria Paula. Pronto, gente. Obrigada.